Marcelo, você está falando com a gente? Você está mutado. Ah, desculpa. Bom dia. Bom dia. Quem já entrou, por favor, abrindo a página 40, aula 30, Pensamento Revolucionário do século XIX. Eu vou esperar aqui 5 minutinhos para começar. Quem está entrando agora, por favor, abrir a apostila na página 40, aula 30. Vamos lá, galera. Vou começar aqui. Página 40, como eu disse, aula 30. Nós vamos trabalhar as ideologias do século XIX, né? Pensamento revolucionário são as ideologias do século XIX. Vou abrir aqui o material para vocês, para a gente começar. Tá conseguindo ver? Já está aparecendo? Sim, professora, estou vendo. Beleza. Então vamos lá, galera. Olha só, para entender o pensamento do século XIX, perdão, a gente precisa voltar um pouquinho na história para compreender o que levou ao nascimento dessas ideologias, né, desse pensamento revolucionário. Então a gente precisa lembrar, recordar, né, que o século XVIII foi marcado por uma grande transformação a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vem como um movimento de rompimento, como todas as revoluções, como a expansão do ideal burguês, porque é pautada no liberalismo, né, nessa ideia de base também iluminista, mas esse crescimento, esse desenvolvimento tecnológico, ele não significou melhoria na condição de vida de todo mundo, mas de alguns grupos, né? Ao mesmo tempo que a indústria crescia também a quantidade de pessoas com dificuldades por conta da política de cercamento de se manter na zona rural, e aí nós vamos vivenciar o êxodo rural, né? E o crescimento do número de pessoas nos grandes centros que não estavam preparados para esse movimento, né? Então,
Com o tempo, vai nascer uma quantidade imensa de problemas, dentre os quais está a mobilidade, o desemprego, os abismos sociais, a marginalização, porque vocês lembram muito bem, quando estudaram a primeira Revolução Industrial, que as primeiras oportunidades foram para as mulheres e para as crianças, né? Então, esse movimento vai acabar trazendo problemas sociais muito fortes e uma rivalidade entre dois grupos, né? Que é essa burguesia liberal, que vai expandir seus negócios no século XVIII, e o operariado. Através desse conflito entre a burguesia e o operariado, nós vamos assistir no século XVIII ainda a alguns movimentos que nós já estudamos esse ano e nós vamos repetir aqui, que é o ludismo e o cartismo, né? O cartismo é um movimento que se estende até os dias atuais, porque é comum, numa assembleia de um sindicato, um documento ser emitido no final mostrando todas as reivindicações daquele grupo de trabalhadores, né? Então, o que seria o cartismo? É isso mesmo, a ideia de provocar, chamar a atenção dos governantes e dessa burguesia que no momento se expandia através de cartas, né? Eles escreviam cartas onde mostravam ali o que precisavam, o que percebiam, quais eram as suas dores, né, naquele momento de transformação. Tem vários movimentos na história marcados pelo cartismo. Um que a gente nunca esquece é o de 1905, né, do Domingo Sangrento, que antecede aí a Revolução Russa, né? E depois o ludismo, ainda do século XVIII, né, inspirado num operário, né, de Lud. Na verdade, não existe uma comprovação de que ele teria sido o primeiro e que foi um movimento dele que desencadeou o ludismo, mas o ludismo é conhecido na história como os quebradores de máquinas, né, para chamar a atenção dos seus patrões, para mostrar a indignação. Os ludistas invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Através dessas revoltas, eles imaginavam que iriam conquistar aquilo que tanto buscaram e que, na verdade, só começa a acontecer no século XX. E aí, todas aquelas modificações causadas pela primeira Revolução Industrial, nós vamos assistir no século XIX numa potencialização. Por quê? No século XIX, nós vamos viver a segunda Revolução Industrial, mas ela não veio sozinha na história da Europa. Ela veio com um grande processo após a Era Napoleônica, né? Tem toda a reestruturação pós-Era Napoleônica, tem a questão da unificação, e dentro da França também, a partir de 1848, os movimentos operários vão se intensificar. E a Europa vai viver o que nós chamamos lá, em 1848, de Primavera dos Povos, que é o quê? É o espalhar dessas ideias, dessas reivindicações, em vários países. E aí, os operários, principalmente, vão começar a discutir novas ideias. E essas novas ideias vão aparecer através de teóricos, e é isso que a gente vai falar agora, né? Quais foram os pensamentos que se desenvolveram no século XIX, tentando solucionar esse problema entre a burguesia e o operariado, né? Na verdade, nós temos ideais de característica burguesa, como é o liberalismo, e temos ideais de característica operária, como é o socialismo científico, principalmente, né? Mas não foram só esses dois pensamentos que pautaram as transformações do século XIX. A partir de 1848, com todo o avanço do movimento operário, né, através da Primavera dos Povos, nós vamos perceber outros questionamentos, né? E esses questionamentos levarão a uma luta ainda mais forte, principalmente o nacionalismo na segunda metade do século XIX, na unificação da Itália, na unificação da Alemanha. E o nacionalismo talvez seja, das ideologias que nós vamos estudar hoje, a que mais se expande
até o início do século XX, porque é através do nacionalismo que vão ocorrer os movimentos que levarão à Primeira Guerra Mundial e à Segunda também, né? Nós precisamos lembrar que tanto os movimentos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, quanto o período entre guerras, foi muito forte o espírito nacionalista que sustentou o nascimento de várias coisas, dentre elas os regimes totalitários, ok? Então, dentro daquilo que nós vamos estudar agora, estão essas ideologias pontuadas aí: liberalismo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquia, positivismo e o nacionalismo, ok? Deixa eu passar para o outro material aqui. Nós primeiro vamos falar do liberalismo, porque é uma palavra que, ultimamente, vocês têm ouvido falar bastante, né, na internet. Os debates políticos de 2017 para cá trouxeram essas ideologias, né, de forma um tanto quanto rasa para debates em redes sociais, né? Então, quando se fala em liberalismo, automaticamente o seu cérebro te leva para uma questão política e econômica. Não vai a fundo no significado da palavra liberal, né? Naquilo que nasce lá no século XVIII com Adam Smith e vai se desenvolvendo e se potencializando, principalmente na segunda metade do século XIX. Vamos lembrar qual foi o contexto que nasceu o liberalismo lá no século XVIII, né? E quando Adam Smith escreve sobre os ideais liberais do ponto de vista econômico, a Europa vivenciava o período de absolutismo monárquico, que era pautado pelo mercantilismo. Então, ele defendia a intervenção do Estado na economia. O pensamento liberal, na verdade, ele vai se dividir com o seu desenvolvimento em 3 partes, que está pontuado aí no texto para vocês, né? O liberalismo político, o liberalismo econômico e o liberalismo como corrente de pensamento, né? Então, eu posso ser contra a abertura econômica e a livre concorrência e posso ser a favor de um pensamento liberal? Sim, existe uma diferença entre o liberalismo econômico e o seu pensamento liberal. E aí eu trouxe as 2 principais correntes aqui para vocês, né, os enfoques do liberalismo. Primeiro, o liberalismo como corrente de pensamento. O que ele faz? Ele se contrapõe ao conservadorismo como corrente de pensamento. Adjetiva a pessoa que possui ideias flexíveis, né? Ou seja, é capaz de debater sobre várias coisas e mudar de opinião, se for necessário. E abertas à tendência mais tolerante como a diversidade e como o novo. Então, o liberalismo como pensamento, ele é aquele que aceita as modificações que o tempo nos traz, é capaz de fazer novos questionamentos, de observar transformações e de mudar, sim, de opinião, se for necessário. Então, é uma corrente que se adapta às transformações do tempo. Já o liberalismo como corrente política e econômica, ele é contrário à intervenção do Estado dentro da economia e a favor da livre concorrência, de uma abertura econômica, e foi isso que pautou aí todas as transformações da burguesia no final do século XIX, né, com a potencialização do movimento industrial e também no início do século XX. E é por conta desse liberalismo, dessa ideia muito forte aí, que no século XX, a crise de 29 vai levar ao questionamento do ideal liberal e também do capitalismo. Olha lá. Ao contrário do liberalismo como corrente de pensamento, tradicionalmente, no Brasil, por exemplo, o liberalismo político-econômico está atrelado às visões de linha de pensamento conservadora e à direita na política. Tradicionalmente, porque o liberalismo político-econômico não concorda obrigatoriamente com a moral conservadora, mesmo que seja a regra geral do liberalismo do nosso país. A ideologia liberalista política e econômica é o nosso enfoque e será, a partir de agora, explicado.
Então, como que funciona isso? Vocês estão ouvindo o tempo todo, né? Dentro dos debates políticos, sabem muito bem no que é inspirado essa ideia de direita e de esquerda, né? Nós falamos disso lá na Revolução Francesa. Então, tradicionalmente, os partidos de direita, eles são de ideal liberal e, no ponto de vista econômico, mas extremamente conservadores no ponto de vista social, no pensamento. Já os de esquerda, eles são intervencionistas no que diz aspecto econômico e liberais no que diz respeito à corrente de pensamento. Então, é necessário compreender que essa ideologia ela vai muito além das práticas econômicas e políticas. Ela acaba atingindo de forma, como eu posso dizer aqui, ela acaba encontrando representantes em diversos grupos políticos, mesmo que eles tenham ideias antagônicas em algumas coisas. Alguma dúvida aqui? Até aqui, em liberalismo? Vocês conseguiram entender a diferença entre o pensamento e a prática econômica? Posso continuar? Pode. Então tá bom. Vamos lá. O próximo movimento que nós vamos trabalhar é o socialismo utópico. Utopia, vocês já estudaram lá em filosofia, e o socialismo com certeza também estudaram em sociologia. É uma ideia sonhadora de um Estado organizado através de um pensamento, do nascimento de um pensamento igualitário por parte dos ricos, né? O que o Simon pensava nesse momento? Que era necessário que as classes mais prósperas, e aí a gente precisa lembrar que quem era próspero nesse momento, né? Essa burguesia que cresce de forma exacerbada, compreendesse que era necessário investir nas classes mais pobres para o bem de todos. Então, ele acreditava que essa transformação deveria partir das classes dominantes, diminuindo a exploração da classe que nesse momento se encontra em condição inferior, para que o desenvolvimento fosse bom e igualitário para todos os grupos. Olha lá, para ele era importante que as classes prósperas entendessem que melhorar as condições de vida dos mais pobres implicaria na melhoria de suas próprias condições de vida. Assim, o objetivo das instituições sociais seria o de melhorar o intelectual, moral e fisicamente as condições de classes mais pobres e numerosas. Tudo isso por meio de um progresso industrial e científico. Por que ficou nesse mundo das ideias? Por que não foi colocado em prática realmente e acabou inspirando o movimento científico? Porque aqui o Simon ele acredita que essa transformação deveria partir de uma classe social. No caso, a burguesia, que deveria investir no bem-estar dos grupos, das classes inferiores, para que isso chegasse, que as transformações chegassem a todos, e assim o consumo por parte daquele que seria auxiliado acabaria levando melhorias também à classe que o auxiliou, né? Só que o Estado perde o seu papel fundamental aqui, porque a burguesia sozinha, na verdade, ela não tem esse desejo, né? Eu vou tirar dos meus lucros, daquilo que eu estou ganhando agora, para poder investir nessa classe, o que vai me trazer isso? Né? Essa ideia acaba caindo por terra, porque o que o socialismo vai defender à frente é que o Estado assuma esse papel. Né? E é isso que os grupos de esquerda, por exemplo, hoje lutam, como a política assistencialista que está acontecendo agora no período de pandemia. Então, o Estado perceber isso e provocar uma divisão de renda ou uma estabilidade num momento como esse, como foi antes com Bolsa Família e com outros projetos, né, que o Brasil vive isso desde a década de 90, se ampliou nos anos 2000, a gente sabe disso, essa redivisão chegar à melhoria de diversos grupos. Contudo, aqui, o Simon joga essa responsabilidade para as classes dominantes.
E seria muito difícil acreditar que nesse momento, que tanto se expandia o pensamento burguês, que eles parariam tudo para investir nas classes inferiores, sendo que nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está explorando essa classe para poder crescer. Então, não vai dar certo, né? E aí a gente parte para o científico. O científico, ele parte daquele conflito que existe desde o século XVIII e que vai crescer no século XIX, né? Karl Marx, ele vai dizer que existe um conflito constante entre a classe opressora, e aí, aqui no pensamento dele, representado pela burguesia industrial, e a classe oprimida, que é a maioria, que seriam aí os operários, né, os prestadores de serviço. E o que ele vai defender a partir daquele pensamento lá utópico? Que o Estado seja responsável por isso, por essa transformação, por práticas que levariam aí a uma condição comum, né? Então, ele enxerga, na verdade, o operariado como o instrumento fundamental para que essa diminuição dos abismos acontecesse. E aí ele vai defender lá nas suas ideologias, a partir de 1848 também, né? A ditadura do operariado. Aí aqui eu trouxe para vocês 3 pontinhos para a gente trabalhar. Espera aí, está entrando gente? Não. Toda hora sobe aqui. O marxismo enxerga o proletariado como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. Isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder com uma revolução, que é aquilo que nós assistimos lá no início do século XX na Rússia, né? Ao atingir o poder, os trabalhadores eliminavam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando sociedades igualitárias. Com isso, quando isso acontece, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. Então, socialismo é a mesma coisa que comunismo? Não. O que ele explica lá no manifesto e que em outras obras ele também vai explicar? Que as práticas do socialismo levariam a um estado comum, sem divisão de classes. Então, toda aquela piramidezinha que nós estudamos a vida toda, que no começo era pautada por relação de poder, né, e depois vai ser por renda, né, como nós somos colocados até hoje na pirâmide, classe A, B, C, ele entende que isso deveria acabar e que todo mundo deveria estar na mesma condição. Então, através de práticas socialistas, isso seria possível de acordo com a ideia dele, né? Então, as práticas socialistas, a partir da ditadura do operariado, da estatização dos bens e de uma intervenção por parte do Estado a fim de sustentar tudo isso, é que levaria ao bem comum, que nós chamamos de comunismo. Além de propor a extinção das classes sociais, o socialismo científico defendia ainda, vamos lá, a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passavam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Então, se passa a pertencer à sociedade controlada pelo Estado, é estatização. Então, é o fim da propriedade privada que está sendo defendido aqui. Tá? Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada e todos passariam a ser donos daquilo, né? Então, o que acontece quando se dá início a um processo revolucionário de base socialista, científica, né? A primeira coisa que se faz é o confiscar desses bens e transformando esses bens em bens de Estado. Seja ele latifúndio, seja ele um banco ou uma indústria, né? Aquilo que produz renda e que potencializa o país, que pertence a um, passaria a pertencer a todos, né? Então, pautado aí no segundo ponto aqui, que é a abolição, o fim da propriedade privada. E a economia planificada. Vamos lá. Todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinará os preços, os salários e a regulamentação do mercado como um todo.
A partir disso, vai acabar ali os abismos sociais, porque o Estado vai controlar essa distribuição e também os salários. Então, o Estado aqui é peça fundamental para o desenvolvimento desse pensamento. Entendeu a diferença entre o utópico e o científico? O utópico ficou no mundo das ideias porque ele esperava a transformação de uma classe inteira, que seria a burguesia financiando a melhoria nas condições de vida daqueles com mais dificuldade. O científico, ele passa para o Estado isso, né? Ele passa para o Estado esse poder e essa força, né? Porque a partir da intervenção intensa do Estado é que iria acontecer, de acordo com o pensamento deles, o comunismo, né? Colocaria todo mundo ali no mesmo grupo, no mesmo patamar, ok? Passando para o próximo, vamos falar um pouquinho da anarquia. Anarquia como ideologia, e aí do lado está o símbolo para vocês, é uma corrente de pensamento que defende a inexistência do Estado. E aí você vai pensar, nossa, tudo que nós falamos até agora parte do Estado, né? Por que agora vai falar de uma ideologia que condena o Estado, né? Porque o pensamento anarquista acredita que toda forma de poder é prejudicial ao desenvolvimento do homem. Então, no ideal, na ideologia anarquista, o homem estaria sempre lutando por este poder. E essa luta por poder, por estar cada vez melhor, prejudicaria todo mundo, todo o grupo. Então, a anarquia entende que o Estado, como maior fonte de poder aqui, ele prejudicava o desenvolvimento e ao mesmo tempo que trazia para a sociedade uma condição constante de disputa. Olha lá, a palavra anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. O anarquismo é uma corrente de pensamento, uma teoria, uma ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação. E nós sabemos que o Estado tem os seus instrumentos de dominação, né? Inclusive a do Estado sobre a população, ou de hierarquia, e prega a cultura de autogestão e da coletividade. Aqui, nós vamos perceber que esse grupo que cresce, né, no início do século XX, chega ao Brasil, na década de 60, vem aí como questionamento à ordem, à estética, ao consumo, principalmente depois da Guerra do Vietnã, vai crescer esse ideal anarquista, né? Esse ideal acaba por questionar uma base que foi construída durante todo o processo de revolução industrial, de consumo, de comportamento e essa disputa constante pelo ter, né? Então, o que Bakunin, que foi um dos principais pensadores da anarquia, defendia, né? Quais eram os valores defendidos pela anarquia? A liberdade individual e coletiva, ou seja, para o desenvolvimento do pensamento crítico de todas as capacidades individuais das pessoas. A igualdade em termos econômicos, políticos e sociais, valor que inclui questões de gênero e raça. E a solidariedade. A teoria anarquista só tem sentido se há entre as pessoas o apoio mútuo, com a colaboração e o espírito de coletividade. Então, na prática, esse pensamento, em termos de gestão em territórios, em grandes territórios, ela nunca foi colocada em prática. Ela chega ao Brasil no início do século XX, por conta dos movimentos que aconteciam no final do século XIX lá na Europa, vai chegar muitos imigrantes no Brasil e nós vamos perceber o nascimento desse grupo aqui. Na década de 60, esse pensamento cresce por conta de todo o movimento que existiu durante a Guerra Fria, principalmente a Guerra do Vietnã, mas passa a ser mais um estilo de vida do que uma ação concreta, né? E aí, se você for buscar
lá atrás imagens, você vai ver que um dos movimentos que tiveram como base a anarquia foi o movimento hippie, que condenava o consumo exacerbado, aqueles padrões estabelecidos pelo comércio, né, os padrões estéticos, a ideia de que você precisa consumir para manter toda uma estrutura. Na prática, esse movimento vai alcançar vários grupos em vários lugares, mas nunca vai se expandir, justamente por conta desse último ponto que nós falamos aqui. Olha lá, só tem sentido se há entre as pessoas o apoio mútuo com a colaboração de espírito e coletividade. É muito complexo. Mas nós temos isso aqui? Ele ainda permanece, esse ideal permanece na cabeça de algumas pessoas? Sim. Existem comunidades comunidades alternativas onde as pessoas trabalham pelo bem comum, plantam e dividem aquilo que plantaram. Esses grupos existiram muito forte mais na década de 60, mas aqui no Brasil ainda existem comunidades com essa característica, em Goiás, em Minas Gerais, que não avaliam o desenvolvimento. Espera aí, quem está falando aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Sim, o quê? Alice, você está falando utópico imaginar que o pensamento anárquico iria se expandir, é isso? Isso, eu também acho, né? Mas não deixa de ser um sonho muito bonito, né? Eu avalio isso como uma forma de se desprender de muita coisa, né? Quando você pensa que pessoas largam uma vida inteira, e eu já assisti muitas reportagens sobre isso, e não vou negar que me sinto tentada, também não, né? Largar uma vida toda, uma estrutura que, na verdade, a gente mantém para poder ter e não ser, e viver de forma a produzir para todo mundo e dividir aquilo, pensando no bem comum, deve trazer uma paz surreal, né? Porque a gente vive pensando naquela quantidade de boleto que tem que pagar no final do mês ou no início do mês, e acaba não vivendo, só assistindo a vida passar, né? Eu acho que o principal de todo esse processo é isso, né? Infelizmente. Vamos passar para o outro ponto aqui, nossa aula já está quase acabando. Eu ficaria horas conversando sobre isso, inclusive. O próximo ponto é o positivismo, que é uma ideologia de caráter burguês também, assim como o liberalismo, né? O positivismo cresce também no final do século XIX, no Brasil, muito entre os militares no final do século XIX. É uma ideologia pautada nos aspectos científicos, tecnológicos e morais. A nossa bandeira, eu coloquei ali a nossa bandeira, foi construída durante esse processo e ela traz no meio a frase que é uma das frases mais conhecidas da teoria positivista: ordem e progresso. Então, acredita-se que o desenvolvimento está pautado no investir em tecnologias e num progresso constante, ao mesmo tempo em que se trabalha a moral e a disciplina. Né? Então, o meio militar, no final do século XIX, vai se identificar muito com esse momento. Do ponto de vista de construção histórica, o positivismo se pauta nos documentos do Estado, naquilo que o Estado registra. Então, o que nós vamos observar do positivismo na construção histórica? Durante muito tempo, a história narrou movimentos dos grandes heróis, daqueles heróis que foram criados, não pensando no sujeito histórico, e sim em alguns nomes. Por exemplo, ontem eu estava assistindo a reprise da novela das 6 lá, do Novo Mundo, e eu falei, até comentei aqui em casa, que eu acho muito legal a novela ter mostrado que, na verdade, quem assinou a independência do Brasil e tomou a decisão não foi Dom Pedro,
porque durante muito tempo, o 7 de setembro foi olhar aquele homem como salvador, né? Quando, na verdade, quem negociou tudo, escreve o termo e assina 5 dias antes é a Leopoldina, né? Por que eu fiquei feliz com isso? Porque a história, ela deixou muita gente para trás, principalmente as mulheres, durante seu processo de construção, por esse olhar sempre, constantemente estatal. Então, se um historiador, se um pesquisador fosse construir um documento histórico, e brancos, sim, e nos brancos, Bárbara, sim, ele sempre iria buscar nos documentos do Estado a base para suas ideias. Por isso que nós vamos perceber aí durante muito tempo essa construção errônea, né? Essa é a verdade. A construção que não colaborou para o nosso desenvolvimento, né? Caiu? Ah. Sim, é uma coisa que está mudando muito agora, né? Eu acho que ficou muito claro no 13 de maio. As pessoas, sim, as pessoas estão buscando reescrever a questão abolicionista no Brasil, né? Que na verdade não partiu da Princesa Isabel, e sim de movimentos que muito antes da assinatura dela, que já questionavam, né, a questão da exploração. Vamos aqui no conceito rapidinho. Então, Augusto Conte apresentou uma proposta de saída para as crises vividas, ou seja, o conflito entre a burguesia e o operariado, na criação da sociologia para entender a sociedade e uma teoria que explicasse o progresso científico e determinava o modo de agir das pessoas. Esse filósofo, então, estabeleceu uma linha tênue entre o desenvolvimento moral e científico da sociedade. Então, as duas coisas deveriam andar juntas, né? A criação de uma hierarquia do que ele chamou de grandes ciências. O pensador enxergou a biologia e a sociologia como os dois grandes pilares para o progresso científico da humanidade. O avanço científico deveria fixar-se junto ao avanço moral para o progresso da humanidade, o que somente seria alcançado por meio da ordem, e aí está lá na nossa bandeira, né? E da disciplina. Contudo, no final do século XIX, nós também vamos ver o nascimento do darwinismo, né? E isso, infelizmente, acaba que potencializa os problemas que nós já tínhamos na época e passa a ser justificativa de um sistema de exploração muito intenso, principalmente durante o período neocolonial. Para fechar a aula, nós vamos falar do nacionalismo, que, na verdade, vai ganhar corpo e vai ser uma das principais ideologias necessárias de estudo por conta de movimentos que vão acontecer na Europa pós-era napoleônica, na reunificação, na reestruturação dos estados. A Santa Aliança, ela vem com essa ideia de retorno do absolutismo, que é questionado pela Inglaterra, que vai abandonar a Santa Aliança por conta disso, mas nós sabemos que nas regiões que estavam se reestruturando, existiam grupos de origem diferentes e que iriam se manter unidos nessa reestruturação. Então, esse nascimento, o nacionalismo que não tem assim um teórico, né, é um sentimento, ele vai nascer nos movimentos da segunda metade do século XIX e vai ser fundamental para que os movimentos do início do século XX aconteça. A questão sérvia, por exemplo, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, esses movimentos, eles só irão ocorrer por conta do nacionalismo, que acaba também facilitando as coisas para a burguesia e para o Estado. Porque a ideia do nacionalismo é aquela ideia de que eu, como nação, como pessoa, como representante daquele Estado, sou instrumento fundamental para o seu desenvolvimento.
Então, é como se eu tirasse um pouco o peso das costas do Estado e passasse para cada habitante daquele lugar. Então, o nacionalismo é um sentimento que, se não for controlado, chega ao ufanismo, que é o nacionalismo exacerbado, e acaba sendo justificativa para coisas horrorosas acontecerem, né? Quem utiliza muito isso depois da Primeira Guerra Mundial são os ditadores dos regimes fascistas, né? Porque eles passam para a população a ideia de que eles eram um instrumento fundamental para que o país saísse daquela situação. E esse sentimento vai ganhando corpo ao ponto de uma nação se considerar superior a outra, né? E é nesse sentimento todo que as coisas vão acontecer e vão levar aos movimentos que nós já vimos e vamos revisar daqui a pouco, né? Marcela, você é contra o nacionalismo? É contra essa ideia de amor? Não, não sou contra. Ninguém, obviamente, é obrigado a amar e adorar o lugar em que nasceu, né? Existe um respeito, um amor que é natural, né? Pelo menos eu percebo que é natural, mas também que precisa ser controlado e também questionado, aberto a novos olhares, né? Então, por exemplo, eu percebo que a construção histórica do Brasil dificultou em algumas coisas. Reconhecimento da sua função dentro do processo, uma dificuldade de encontrar uma identidade nacional, até porque o nosso país é imenso, né? E isso torna mais difícil. Você reconhecer em determinadas coisas características comuns a todos os estados do nosso país, né? Então, o fato de ser tão grande e de ter um processo histórico tão árduo, né, tão sofrido como foi o nosso, uma república tão frágil, faz com que boa parte dos brasileiros não se reconheça e não sinta esse amor que nós observamos nos movimentos em outros países. Como a Alemanha permaneceu tendo, mesmo com todo o sofrimento que ela passou durante o início do século, a primeira metade do século XX, né? Olha só a diferença. Os alemães, eles reconhecem os erros históricos deles. Tudo aquilo que foi erro para eles não foi destruído, tá lá. E tá lá por quê? Tá lá para que as pessoas não esqueçam daquele momento e que evitem que novas coisas aconteçam. Aqui, nós temos o hábito de tudo aquilo que foi problema, a gente ou coloca para debaixo do tapete ou simplesmente elimina, né? Por exemplo, nós somos um país que viveu mais de 350 anos de escravidão e não existe no Brasil um museu que fale sobre isso, sobre a escravidão. Tem o Museu do Negro em São Paulo, mas não tem um museu que fale sobre a escravidão. Para que a pessoa, até o currículo escolar, agora que se adaptou a isso, depois de muitas lutas, né? O Brasil começou a estudar essa história a partir de 2003, então é uma coisa muito recente. Outra coisa que nós não temos, um museu que fale da ditadura no Brasil. Então, como a gente não tem, a impressão que passa, principalmente para os mais jovens, é que aquilo ali foi uma poeira na história, sabe? Passou. Em nada marcou. Isso faz com que o nosso desenvolvimento, o nosso olhar sobre o nosso país fique muito raso também, né? Então, tem gente que ama, mas não sabe expressar, porque amar um país não é simplesmente pegar a bandeira e sair pela rua, né? Mas não existe um olhar para o desenvolvimento da nação comum. Cada grupo pensa na sua condição. Então, eu percebo que o nosso desenvolvimento histórico, ele dificultou o nascer, a fortificação dessa ideologia aqui, né? Nós não temos grandes movimentos, assim, expressão popular, né? Pelo contrário, nós estamos assistindo agora um pensamento que está cada vez mais dividindo o nosso país, infelizmente.
Queridos, alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Posso encerrar? Deixa eu ver aqui. Por mim, pronto, professora. Então, beleza, ô Murilo. Fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijinho. Tchau, professora. Isso de colocar presente. Não tem importância, não. Tchau.